Fala pessoal, estamos começando mais uma live ao vivo. E bom, nessa live de hoje nós vamos falar sobre vazio existencial. Não vou ficar de óculos porque senão eu não consigo enxergar os comentários de vocês aí. Mas bom, nós hoje vamos falar sobre vazio existencial. Uma das coisas que eu preciso... Olá, Jaque, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, no caso, né? Bom, perfeito. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui nessa live é que eu não me importo verdadeiramente com reputação. O meu objetivo é, de fato, trazer uma mensagem que penetre em vocês e que, de uma certa forma, faça uma diferença muito grande no ser humano que vocês são. O meu objetivo aqui, com todas essas lives, com todos esses conteúdos, é tocar vocês profundamente para que a personalidade possa ser desenvolvida, para que a mente ela pode entrar exatamente naquela passagem que Paulo escreve, né? Seja renovado, né? Experimente a renovação da mente. É exatamente esse o objetivo, é trazer para vocês um novo nível, a renovação da própria mente. E isso, de uma certa forma, faz, né, uma diferença aí bem grande. E, bom, o que acontece? Depois que vocês tiverem a mente renovada, uma vida melhor, ela se sucede. Né? Uma vida boa, ela é consequência de uma mente que está renovada. Porque uma mente que está renovada, ela passa a ter condições de criar uma realidade muito melhor. E ela cria uma realidade muito melhor porque você, agente principal, determinante e modificador da sua realidade, é exatamente aquele que vai intervir na sua realidade para transformá-la. Tá? Então, um dos estágios cruciais na sua vida, uma das coisas mais importantes é exatamente essa, tá? Você renovar a sua mente e fazer com que ela se torne aquele expoente que, de uma certa forma, vai fazer completa diferença na sua realidade. Bom, quando a gente fala de vazio existencial, olha aí, grande Franco, seja muito bem-vindo. Quando a gente fala sobre vazio existencial, a gente está falando exatamente de uma coisa que está acontecendo pela ausência de cultura que as pessoas estão tendo. Sempre que você está imerso numa série de conteúdos que eles, de uma certa forma, não desenvolvem a sua própria mente, você, logicamente, vai experimentar esse vazio existencial. Porque o aporte de informação que você está tendo, ele não te agrega em nada, ele não te aperfeiçoa em nada. E esse é o grande problema. O vazio existencial é exatamente o experimentar, né, do vazio de conteúdo. O contrário da riqueza de sentido. A riqueza de sentido é quando a gente tem uma riqueza de conteúdo. O vazio existencial é quando a gente não tem mais aquele aporte cultural que desenvolve a força em nós, que desenvolve a capacidade de nós interagirmos com os nossos problemas de uma forma sábia, que, de uma certa forma, nos traz ferramentas para que a gente possa lidar com os eventos da vida que, de uma certa forma, não seria possível, né, lidar
com esses eventos, a gente teria dificuldade de lidar com esses eventos sem essas ferramentas. Então a cultura, ela de uma certa forma nos fornece essas ferramentas. Como, por exemplo, o próprio cristianismo. A gente pode utilizar muito o cristianismo como exemplo de uma cultura que nos fornece ferramentas. Quando a gente basicamente olha a história de Cristo, quando a gente lê, por exemplo, os evangelhos, imerge na história de Cristo e vê tudo aquilo que Cristo passou, todo o sofrimento pelo qual Cristo passou, quando a gente vê exatamente Cristo nos deixando aquela grande pérola, aquela grande frase motivacional, que eu acho que é uma das frases que não deveria se apartar da mente de nenhum indivíduo humano, como é que é o nome? Como é que é a frase? Deixa eu lembrar aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu queria lembrar exatamente como está escrito na Bíblia, porque é exatamente deste modo que precisa ser lembrado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha que fantástico isso, Como é que um homem ele atinge basicamente esse nível, a ponto de vencer o mundo? O que é, primeiramente, vencer o mundo? Vencer o mundo é, de fato, vencer as circunstâncias que nos envolvem. Vencer o mundo é, de fato, vencer todos os problemas que encontramos ao longo da vida. E, logicamente, Cristo foi um mestre nisso, Sendo que em vários momentos ele teve todos os motivos para ter parado com o seu propósito, ele teve todos os motivos para ter desistido daquilo que ele estava fazendo, mas em nenhum momento isso aconteceu. Até mesmo naquele momento em que, logicamente, ele seria traído por uns de seus discípulos, ele permaneceu e ele prevaleceu aquilo tudo. Ele superou aquela situação. E mesmo sabendo que seria traído, ele estava tranquilo. Olha que loucura. É uma doideira isso, Como é que o indivíduo que está construindo algo em sua vida, sabendo que ali, próximo a ele, tem um indivíduo que está disposto a pôr tudo a perder, tem um indivíduo que está ali e que, de uma certa forma, vai contribuir para o fracasso, Ou seja, lógico, o fracasso diante dos nossos olhos, porque a verdade é que o próprio Judas, ele foi utilizado, por Deus, para que a profecia, para que o propósito de Cristo de fato se cumprisse, que era a morte de cruz. Isso já era, desde o nascimento de Cristo, algo que, de uma certa forma, era exatamente para ele passar. Entende? Na verdade, o sentido da vida de Cristo era passar por tudo isso. E, inclusive, nisso a gente entra num ponto bem interessante sobre o sentido da vida, é que ele não vai ser fácil. O sentido da sua vida, o cumprimento dele não vai ser algo fácil e nem facilitado para você. Cumprir o sentido da vida é exatamente uma jornada, onde a gente vai precisar de muita força para levar isso cada vez mais adiante. Porém, isso vai trazer para a nossa vida o sentimento de que nós estamos fazendo a coisa certa. E isso preenche a nossa vida. E aqui a gente entra numa questão do sentido da vida que é muito importante e que não pode se apartar da sua mente, que é exatamente que o sentido da vida está no servir. O sentido da vida está no servir. A minha vida tem sentido quando eu faço sentido para outras vidas. Entende? É quando eu transbordo aquilo que eu tenho de melhor. É quando eu derramo, quando eu faço um derramamento dos meus dons, quando eu faço um derramamento do meu talento, quando eu faço um derramamento daquilo que eu tenho, quando eu forneço essa entrega
para o mundo é que eu de fato estou cumprindo com o meu sentido. Se eu em um determinado momento não estou fornecendo para o mundo, né, algo decente, se eu não estou fornecendo ao mundo algo que de fato faça a diferença para aquelas pessoas, né, para as pessoas a qual eu estou servindo, eu basicamente não tenho esse preenchimento do meu ser com o sentido, porque eu não estou servindo. O servir as pessoas é exatamente o que eu preciso fazer para me deparar com este sentido na vida. E quando basicamente eu não estou servindo, eu não estou preenchendo-me de sentido, né? Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que se eu quero encontrar o meu sentido da vida, eu preciso servir em alguma coisa. Eu preciso agregar utilidade ao mundo. Eu preciso, de uma certa forma, otimizar o ambiente em que eu estou e esse mega ambiente que é o mundo. Então, a verdade é que todo ser humano que ele possui um sentido, ele vai gerar uma contribuição ao mundo de otimização. Ou seja, você vai melhorar algum aspecto dele. Essa história, muitas vezes, que a gente tem de que não, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo, isso, na verdade, não procede muito. Por quê? Porque a verdade é que mudar o mundo é uma tarefa que ninguém consegue cumprir, né? É uma tarefa que ninguém consegue cumprir. A verdade é que eu não mudo o mundo. Eu simplesmente sirvo ao mundo com aquilo que eu tenho e eu impacto o mundo gerando transformações em determinadas áreas. E é exatamente deste modo que eu realizo o meu sentido, que eu realizo exatamente aquela tarefa, né, que de uma certa forma vai me preencher. O seu preenchimento, né, ou seja, esse sentido da sua vida, ele está no cumprimento de uma tarefa também. Eu quero, não sei se você percebeu, mas eu estou fazendo você enxergar esse sentido da vida de vários pontos de vista para que você entenda de fato que o sentido da vida, ele está exatamente no mundo, ele está fora de você. Ele está em encontrar algo para fazer que preencha você. Entende? É incrível porque as pessoas muitas vezes elas estão até dispostas a sofrer se tiver um sentido. Se tiver um sentido. Entende? Olha quando Cristo diz: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Quando Cristo ele fala que a sua fome é fazer a vontade do seu Pai que enviou, ele está naquele exato momento, né, manifestando a sua vontade de sentido, ele está manifestando também o reconhecimento do seu sentido. Ou seja, a minha missão é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Eu vim para cá para esta tarefa. Eu vim para cá para realizar exatamente este propósito. E isso era o mais importante. O restante não importava mais. Então, quando a gente tem um propósito, né, a cumprir, de fato, o restante ao nosso redor, ele deixa um pouco de ser importante. A gente tem um sentimento de que a gente precisa cumprir aquilo que precisa ser cumprido, que é reconhecido que precisa ser cumprido por nós. E isso é exatamente a autotranscendência. Viktor Frankl, ele vai definir isso, né, como a autotranscendência. Ou seja, é o momento em que eu transcendo. Né? Ou seja, eu vou buscando este sentido
em várias áreas, eu vou em busca desse sentido, eu empreendo a jornada desse sentido na minha própria vida. Isso é muito importante, eu preciso ser orientado por isso, entende? Ou seja, isso aqui é uma das coisas que é muito importante você ter em mente. Quando a gente fala de sentido, a gente está falando exatamente de algo em que eu preciso estar o tempo todo sendo orientado. Eu preciso o tempo todo estar sendo orientado por isso. Eu preciso estar atento aos sinais que basicamente o meu sentido pode dar. Isso é importante. É aquele momento em que eu olho para mim, eu percebo-me, então eu vou percebendo as minhas vocações, eu vou, de uma certa forma, conhecendo a mim e as minhas capacidades, e então eu vou experimentando as coisas no mundo, até que de um determinado momento eu enxergo, o meu sentido está aqui. É exatamente a isso que eu vou me dedicar. É nesse sentido que eu vou servir as pessoas. E isso, de uma certa forma, nos torna mais fortes para viver a vida. Né? E é exatamente isso que vai ser a cura para o vazio existencial. O que é o vazio existencial hoje? É exatamente essa falta de conteúdo. A falta do sentido é o vazio existencial. O sentido é o preenchimento. Então, quando eu não possuo um conteúdo, quando basicamente eu estou imerso numa grande gama de futilidade, quando eu estou basicamente perdendo meu tempo com os anestésicos, né? Quando eu estou mais envolvido com baladas, quando eu estou imerso em coisas mais fúteis, aonde eu não estou, de uma certa forma, crescendo intelectualmente, aonde eu não estou desenvolvendo o meu pensamento, aonde eu basicamente não estou tendo um certo crescimento cultural, o que eu estou fazendo? Eu não estou dando este subsídio, ou seja, eu não estou fornecendo recursos para o encontro desse sentido. Eu não estou fornecendo recursos para o encontro desse sentido. Porque eu não estou agregando evolução em mim. Eu simplesmente estou imerso com coisas que facilmente eu poderia remover. Coisas que facilmente foram só perdas de tempo. Coisas que facilmente não agregaram nada na minha personalidade. O bom fazer uso do meu ócio e do meu tempo livre é algo de extrema necessidade. Fazer uso do meu ócio e do meu tempo livre é algo de extrema necessidade. Se eu não estou fazendo uso bem feito do meu ócio, ou seja, se eu não estou usando o ócio para o cultivo de minha mente, o que eu estou fazendo com o ócio? Eu estou usando ele apenas para distração. O uso do tempo livre é crucial para o enriquecimento da sua vida. Então, ao invés de perder tempo com músicas fúteis, ao invés de perder tempo com relacionamentos fúteis, ao invés de perder tempo com conversas fúteis, ao invés de perder tempo com programas de TV fúteis, né? Que diferença vai fazer na minha vida eu saber da vida de artistas, detalhes da vida de artistas? Que diferença vai fazer na minha vida as fofocas que basicamente circulam, né, nos ambientes em que eu estou inserido? O que vai fazer de diferença na minha vida
conteúdos e músicas que fazem apologia a crimes, que fazem apologia a um padrão, a um padrão moral completamente subjugado, não faz diferença nenhuma na minha vida. Não me acrescenta. Não me enriquece como pessoa. Não me faz transcender. Entende? Não me faz, de uma certa forma, enxergar mais além. E se eu não consigo enxergar mais além, dificilmente eu vou conseguir detectar, dificilmente eu vou conseguir perceber o sentido da minha vida. Ou alguns indicativos desse sentido. Dificilmente eu vou perceber minhas vocações. Dificilmente eu vou perceber minhas paixões. Uma grande jornada da humanidade, sem dúvidas, é encontrar o seu lugar no cosmos. É uma grande jornada da humanidade. Encontrar o seu lugar no cosmos. Encontrar o seu lugar no mundo. Os gregos se referiam a cosmos como universo. Mas é encontrar o seu lugar no universo. Se eu não encontro o meu lugar no universo, entende? De uma certa forma, eu não consigo viver essa vida de uma maneira mais plena, digamos assim, de uma maneira mais satisfatória. Porque quando eu encontro o meu lugar no cosmos, eu me sinto de fato importante no mundo, eu me sinto útil para o mundo. E encontrar o meu lugar no cosmos é encontrar um pedaço da minha própria identidade. A minha identidade, ela está muito atrelada com o meu sentido. Então, isso, certamente, é uma das coisas para as quais eu preciso estar voltado, né? O que eu basicamente vim fazer nesse mundo? Onde será que está a missão que eu devo cumprir? Quem são as pessoas às quais eu preciso servir? São perguntas que são interessantes você em determinado momento se retirar para a solidão, para a escuridão de um quarto e se perguntar. A resposta dessas perguntas, elas de uma certa forma vão te conduzir a um entendimento muito mais elevado do seu sentido. E isso, de uma certa forma, vai fazer você preencher o vazio existencial. Lembre-se sempre disso. O sentido da vida está em fazer sentido para outras vidas. É aí que está o meu sentido. E uma das coisas que você precisa se atentar, elimine a causa do vazio existencial. Uma das. E você já vai ver muita coisa melhorar na sua vida. E essa causa é a imersão na futilidade. Para de usar mal o seu tempo livre. Para de alimentar a sua mente com conteúdos podres, que não agregam a sua personalidade. Você não está desenvolvendo a si mesmo.
Pode ter certeza, isso é como comer comida estragada. É como comer, você come comida estragada? Você come comida estragada? Eu aposto que se você vê uma comida estragada, você não come ela, porque ela está estragada, né? E você, de uma certa forma, sabe que aquilo vai fazer mal para você. O mesmo acontece com os conteúdos. O mesmo acontece com aquilo que você traz para dentro da sua mente, ou seja, com aquilo que você importa, né? Essa palavra importante, né, que vem de importar, ela se remete a isso. O que é aquilo que é importante? É aquilo que eu trago para dentro. Então, o que é importante para você? O que você traz para dentro? Se são essas coisinhas fúteis, é exatamente dessa futilidade que você experimenta. Agora, se você traz para dentro coisas que te edificam, coisas que fazem a diferença na sua vida, as coisas elas mudam. As coisas elas mudam. E isso acaba por fazer total diferença. Total diferença. Às vezes a gente erra por umas coisas que a gente faz e são problemas tão simples de resolver muitas vezes. E uma das coisas que muitas pessoas têm errado é nisso que eu estou falando agora. O motivo do vazio existencial é exatamente isso. Eu, quando faço as minhas pesquisas, busco estudar, eu só vejo isso. Só vejo isso. Ou seja, o mau uso do tempo. Não importa o que está se passando dentro. Não importa a busca por um conteúdo mais elevado. As coisas são simplesmente para se distrair. Eu me sento na frente de uma TV, coloco algum conteúdo para reproduzir e ali eu fico passivo diante daquilo tudo. Enquanto isso, minha vida passa, as coisas acontecem e eu não lido com elas da maneira que precisava lidar. É por isso que chega um determinado momento da nossa vida que muitas vezes a gente está completamente confusos. Porque não parou um pouco para digerir as coisas que estavam acontecendo internamente? Não se retirou um pouco do convívio social, da aceleração do dia a dia? Não se retirou um pouco, né? E, de uma certa forma, se trouxe para um determinado lugar, aonde ali ele poderia, um pouco distante de tudo isso, refletir. Isso é muito importante para você. Isso é crucial para a sua vida. Isso é uma das coisas que edifica a tua personalidade. Então, e isso eu chamei de transcendência cultural. Ou seja, é quando eu transcendo essa cultura fútil que nós estamos hoje, né, no Brasil, onde várias pessoas participam. Uma cultura, né, extremamente influenciada pela mídia,
pelas fofocas, né? pelas conversas fiadas. E eu transcendo isso e eu avanço para uma cultura que me edifica, que me faz pensar, que transforma a minha mente. É exatamente isso. Então, quando a gente está falando sobre o vazio existencial, entenda que o vazio existencial ele é cada vez mais ampliado pela busca daquilo que é fútil e daquilo que é inútil. E quando a gente muda o nosso padrão, quando a gente vai buscar coisas mais elevadas, coisas mais eternas e menos perenes, quando a gente vai buscar uma sabedoria mais elevada, um conhecimento mais elevado, entende? Uma verdadeira transcendência de quem nós somos. Ou seja, é quando a gente sai do nível raso e passa para um nível mais elevado do nosso ser, aí a gente está começando a entrar no caminho. A gente está começando a entrar no caminho. E, caminhando um pouco nessa trajetória, a gente se depara com o sentido da vida. Não existe uma fórmula para encontrar o sentido da vida. Se você acha que existe uma fórmula para encontrar o sentido da vida, não existe. Você está numa aventura. E à medida que você vai caminhando nesta aventura, que é a vida, você dar passos, mais passos, mais passos, mais passos, mas sempre atento. Sempre atento. Será que o sentido da vida está aqui? Onde será que está o sentido da vida? E então você vai olhando para dentro de si as vocações, as coisas para as quais o seu coração, vamos dizer coração, a gente sabe que quando a gente está falando de coração, a gente está falando de estados emocionais, mas a coisa para as quais os seus afetos apontam. E então você começa a perceber que ali tem alguma coisa que é diferente. Tem alguma coisa ali para o qual o seu afeto ele se move muito e que você acredita que é um bem que precisa ser realizado. E aí, nesse momento, você percebe, talvez o sentido da minha vida esteja aqui. Entende? Isso aconteceu comigo. Eu pensei que várias outras... Eu já cogitei algumas outras coisas que eu pensei que era o sentido da minha vida. Mas em determinado momento eu me deparei com os casos absurdos de depressão e ansiedade. Eu me deparei com a própria filosofia, que eu me apaixonei pela filosofia de uma forma, assim como a psicologia, também me apaixonei pela psicologia de uma forma muito insana. E eu vi que eu era um apaixonado da psicologia e da própria filosofia. E quando eu identifiquei que eu tinha uma paixão muito grande pela filosofia e pela psicologia, eu pensei, é aqui que está o meu caminho. É alguma coisa a ver com isso aqui. E isso, de uma certa forma, me encaminhou para o sentido da minha própria vida. Que é, de uma certa forma, promover uma renovação da mente
por meio de um aporte cultural que eu forneço por meio de todo o conteúdo que produzi, dos vídeos, né, de todo o conteúdo que produzi, que tem distribuído na internet para as pessoas. Né? Então, cada vídeo que gravei, cada comunicação que preparei, ou seja, cada uma dessas lives também, de uma certa forma, elas estão servindo para o cumprimento desse propósito, para o cumprimento desse sentido. E nada mais importa. Bom, espero que você tenha entendido e que leve isso com você, tá? O sentido da vida, ele está no servir, ele está em fazer sentido para outras vidas. Tá bom? Até a próxima live.